Mato Grosso do Sul não se tornou uma potência suinícola por acaso. O crescimento foi rápido, estratégico, baseado em logística, integração, cooperação, expansão agrícola e decisões industriais que moldaram a atividade ao longo dos anos. Para entender onde o estado está indo, é preciso revisitar como tudo começou a mudar. Falando então um pouco de MS, Alessandro, como é que você poderia fazer uma retrospectiva aí, como você chegou, como você vê hoje, como você vê o futuro da suinocultura do MS, do Mato Grosso do Sul? Para mim é fácil falar também, né? Porque eu não vim no início da suinocultura, mas eu vim quando ela era ainda pequena aqui no estado, né? Ela era considerada uma suinocultura muito pequena. Pra você ter ideia, a maioria da produção, quando eu comecei na Seara, vinha do Paraná, né? Vinha animais para abater aqui em Dourados. E estava a Aurora lá já no norte do estado. O estado era de um perfil mais produtores independentes, igual era o Brasil, né? E a integração, ela veio, ela começou a crescer a suinocultura dentro do estado. Eu vi que o governo também, ele acabou tendo um olhar diferente para a suinocultura, por ser um estado que estava em crescimento da agricultura, porque eu lembro ali na década de 2000, né, o estado quase não produzia milho, né? Esse estado pegava praticamente sorgo do Mato Grosso, milho do Mato Grosso, e por isso que engordava suíno no Paraná e trazia para cá, né? Não tinha o milho ainda para a produção de suíno aqui, voltado especificamente para ser utilizado para transformar nessa proteína. O estado ele acabou tendo uma visão muito boa. As agroindústrias que estão aqui no Mato Grosso do Sul visualizaram uma condição diferente. Era um estado muito vulnerável à febre aftosa, tanto que em 2005 deu o último caso aqui. Então a agroindústria ela acabou olhando esse estado como um potencial, por ele ter um baixo custo. Ele estava aumentando a produção de grãos, então ela tinha condição de absorver esse grão para transformar em proteína. E aí essas agroindústrias elas transformaram essa proteína em produto acabado, que foi praticamente nos produtos industrializados. Então as duas indústrias que tem hoje dentro do estado, elas voltaram à produção de industrializado porque o estado era muito vulnerável a essa doença, a febre aftosa, e isso daí fecha exportação, todo mundo sabe disso. E então ficou muito restrito nisso, produto industrializado, crescimento. E aí essas indústrias que estão aqui, elas trouxeram a produção a maior parte de produção de industrializado para dentro do estado, e aonde ela conseguia exportar carne in natura ou cortes, ela aproveitou os outros estados. Então a suinocultura até 2025, 2026, o próximo ano, ela aqui no estado ainda vai estar muito restrita a isso, né? Foi uma produção que ela veio aumentando com o aumento do grão, mas muito restrito em produto industrializado. Eu vejo o Mato Grosso do Sul, para o futuro, maior na suinocultura, porque ele ainda vai ter um custo melhor que os outros estados lá do sul, né? Nós vamos nos beneficiar com uma outra situação que depois deve ser melhor explicada pelo Renato, mas a questão da rota bioceânica, né? Não para mandar esse produto nosso acabado, mas vai abrir um status livre de febre aftosa que o Brasil está evoluindo, e o estado provavelmente deve pegar esse status daqui 2 anos, né, considerado realmente livre, né, para poder dar mais confiabilidade nesses países que importam. A suinocultura nossa tem uma tendência muito grande de crescimento, muito mais agressivo do que ela está hoje. Mato Grosso do Sul, um celeiro de grão, condição de fazer mais proteína animal com esse grão, hoje com um monte de investimento de esmagadora de soja na região, e aí vindo a rota bioceânica que vai proporcionar 12 dias de economia para a China, para a Ásia, né? O quanto nós temos tendência de crescer e o quanto nós estamos bem localizados. Como que você vê a suinocultura do Mato Grosso do Sul? É a 5ª maior suinocultura brasileira
Que Com começou muito orgulho. com o teu pai, basicamente. Eu acho que o Mato Grosso do Sul agora é a bola da vez. Mas isso começou há muitos anos atrás, realmente, com meu pai. E eu diria assim, começou com uns gaúchos vindo, trazendo a agricultura para cá. Era um estado absolutamente pecuário no passado, ainda tem muita pecuária muito forte aqui, mas assim, cada ano a gente viu a evolução de mais lavoura chegando, mais grãos, muita produtividade. Hoje é um estado altamente produtivo e a chegada das lavouras atraiu muita gente da suinicultura, porque aonde tem grão, tem suíno, tem bovino, né? Então, assim, não tem como você ter uma suinicultura longe dos grãos. Você vai morrer no frete, né? Então, assim, eu vejo, assim, um estado que está progredindo e que a nossa meta aí, enquanto associação, enquanto suinicultor, de aumentar muitas matrizes. Realmente... Eu não digo chegar no quarto lugar, mas vamos encostar nele, né? A gente tem uma tendência aí de aumento, né? Então a gente enxerga com bons olhos essa parte aí. E agora com a rota bioceânica, que também está sendo construída, que vai encurtar em acho que mais de uma semana as viagens de navio da China para o Brasil, através do Chile e do Mato Grosso do Sul. Então isso... eu acho que vai trazer muita gente para o Mato Grosso do Sul, muitos investidores ainda, e gerar muita economia aqui dentro ainda. E aumentar, lógico, consequentemente, a suinicultura. Para fazer o controle da anemia e coccidiose na sua granja, essa solução tem um nome: Forceres. Forceres é o único produto injetável em dose única que reúne duas substâncias fundamentais para a saúde e bem-estar animal, atuando no controle da anemia e coccidiose, reduzindo o manejo e aumentando a proteção. Tudo isso do jeito mais prático e eficiente. Conte com a segurança de quem é reconhecido em todo o mundo. O futuro da suinocultura do Mato Grosso do Sul não está apenas na expansão do rebanho. Ele está nas condições únicas que o estado reúne para crescer: terras amplas, grãos em abundância, logística estratégica e um ambiente industrial em expansão. E isso se reflete na visão de quem lidera, quem produz e quem integra este sistema. Nós estamos fechando um ano muito bem, com reconhecimento sanitário muito bom, com crescimento de produção muito boa, né? Com novos produtores, com produtores antigos ampliando a produção, né? A cada ano isso acontece. Então a expectativa nessa virada do ano para os próximos anos é com que a produção de suínos ela cresça, ela se prospere. Eu não tenho dúvida que as empresas vão cada vez mais investir no Mato Grosso do Sul. É a bola da vez para o crescimento industrial, para o crescimento do agro. Hoje a Coasgo tem faturamento alto, né? E mais ou menos de 78% a 80% do faturamento bruto da Coasgo provém da suinocultura, né? Então é uma atividade realmente que faz a diferença. Para o município, por exemplo, a empregabilidade que nós temos hoje dentro das granjas, terceirizadas, nas fábricas de ração, dentro da Coasgo, dentro da Aurora, fantástica, e esses empregos não são sazonais, são empregos diretos, fixos, né, gerando renda e tributos para o município e para o estado, né? Realmente são atividades diferentes de grãos, né? E aí estava num evento na OCB em Campo Grande, onde um palestrante falou sobre o agro, né? E ele falou uma coisa que me marcou, que nós precisamos carnificar o agro, ou seja, chega de mandar embora grão inteiro, né? Milho, ou seja, vamos transformar tudo isso em carne, boi, suíno, frango, leite, né?
E para frente a gente espera, com tudo o que a gente construiu, ter uma suinocultura mais sustentável, com melhor resultado tanto para a cooperativa como para o produtor. Olha, o que tem mostrado para nós, Juliano, para todos nós, não é para mim não, para todos nós, tem mostrado a necessidade cada vez maior de produzir alimento e de produzir proteína. O Brasil tem tudo. Infelizmente, falta um pouco de governante. Rapaz, Mato Grosso do Sul crescente, muito crescente. E o Brasil, eu acredito que mesma coisa. Eu acho que todo estado, tudo, né, tá crescendo. Se você hoje vê o consumo per capita, o trabalho muito legal da BCS em cima disso aí, né? O consumo está aumentando. Eu acho que a gente tem que procurar aumentar esse consumo mais para a região lá do norte, do nordeste, né? Porque é onde tem muita gente, come muita pouca carne, né? Então eu acho que tem um futuro brilhante aí, vai crescer muito a nossa suinocultura no estado, principalmente, e no Brasil também. Nenhum futuro se sustenta sem continuidade. Sucessão não é apenas transferência de responsabilidade, é transmissão de valores, disciplina, autonomia e visão de longo prazo. No Mato Grosso do Sul, 2 famílias revelam como essa passagem está moldando a próxima geração da suinocultura. O senhor falou também um pouco aí da sua transição já aí digamos assim, de passar para os filhos. E como é que eles têm sentido isso? Estão gostando da atividade ou estão ainda se adaptando? Como é que eles estão pegando essa... Rapaz, eles sempre gostaram, né? Meu filho, para você ter uma ideia, ele é formado em engenharia mecatrônica. Aí foi trabalhar fora, morou em São Paulo, morou em Florianópolis. Aí eu sempre falava para ele, se não der certo, vem que o pai está aqui, né? E eu sempre naquela expectativa que ele viesse mesmo, né? E ele sempre gostou, né? Ele sempre gostou. Quando a gente começou, ele vinha aqui ajudar a receber leitão, embarcar porco, então ele sempre gostou. E aí nós começamos, porque eu pensava assim, não era uma sucessão porque eu não queria mais trabalhar e eu estava velho. Não, eu queria fazer uma sucessão de oportunidade. Uma sucessão que eles tivessem oportunidade para crescer como pessoa, para crescer como empreendedor, né, dentro da área. E assim foi feito. Nós começamos ela em 2018, 2019, que eu comecei a estudar como é que eu ia fazer, né, li bastante, ouvi bastante palestras sobre isso aí. Aí eu optei pela maneira de fazer e preparei primeiro o Henrique para ele fazer. Primeiro eu passei a lavoura, que é mais fácil para ele. Aí depois eu fui passando a suinocultura aos poucos. E a sucessão, Samuel, é uma coisa muito... ela não é tão fácil. E eu me preocupo muito quando se fala em sucessão, porque a maioria das palestras que eu participei, de tudo que eu li, você se fala no sucessor. E você não se preocupa no sucedido. Porque o sucedido... O sucedido, ele tem que se dispor, ele tem que deixar o filho caminhar, ele está vendo que o filho às vezes está errando. Se é um errinho pequeno, deixa errar. Se é um erro grande, claro que não, mas deixa errar, porque ele vai aprender com aquele erro. E isso aí pra gente, muitas vezes, eu ficava assim, não, mas não vou. Até aconteceu que nós tentamos a primeira vez e eu não aguentei. A primeira vez tinha umas coisas, falei, não, aí... botou tudo a estaca zero. Olha só. Aí dei mais um tempo, aí eu me preparei melhor. Aí foi onde eu falei, não, agora eles vão fazer, né? Aí eu preparei bem ele toma conta de tudo. E a Letícia, eu estava preparando ela para assumir a parte de notas financeiras, né? Funcionário. O administrativo de toda a propriedade. E ela também tem pegado gosto? Tem, já, graças a Deus. E ela gosta. Ela veste a botina, vem aí, fica aí no escritório. Oh, que legal. Ela gosta. Quais são as características mais marcantes que o senhor gosta nos seus filhos, nessa sucessão? Diferente do senhor, o que eles fazem de diferente que o senhor gosta? Coisas novas. Eles gostam de coisas novas. Já chegaram, já implantaram um monte de coisa, tipo
uniforme para todo mundo, 5S, tecnologia que eles veem, eles já querem implantar. Fica, pai, como é que nós vamos fazer? Né, como que assim é melhor e tal. Então, parece que hoje eles caminham na nossa frente, né? A gente tem ainda um pouco daquilo que vem lá de trás. Eu acho que é normal isso aí, né? E aí que eu te falo, que é difícil você entregar isso aí para eles, né, gente? Mas graças a Deus hoje nós já estamos bem assim, bem tranquilos. Ele veio esse ano para trabalhar conosco e aí eu falei, olha filho, tem que ter humildade, tem que começar devagar, tem que aprender uma coisa de cada vez, bem feito, né? E como eu precisava de alguém para me ajudar mais na pecuária, eu falei, então por primeiro você vai aprender tudo da pecuária, vai informatizar a pecuária para nós, vai fazer um controle, tudo. Quando você estiver assim, muito bom na pecuária, aí eu vou colocar você na suinicultura. Mas hoje assim o Henrique já faz algumas compras para nós do dia a dia da granja, falta uma bota, falta um negócio, outro. Então assim, quando nós estamos em Campo Grande pegando uma coisa, o Henrique já vai numa loja, o meu esposo vai noutra, e eu estou numa outra coordenação, e aí a gente se ajuda, né? Então assim, vai pegando o dia a dia de tudo. Então o teu futuro tu vê aqui. Com certeza. É gostoso demais estar aqui. Que nem antes eu gostava, porque quando era criança eu não tinha noção. Hoje eu tô começando a criar uma paixão. Foi criado aqui? Querendo ter uma paixão, tô começando cada vez mais a amar o processo. E, que nem a mãe disse, sobre ter humildade, de dar um passo de cada vez, aprendendo. E é muito bom mesmo. Então eu me vejo aqui no futuro, se for da vontade de todos, continuarei aqui aprendendo com a cabeça no lugar. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença, que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, e que eu acho que... Hoje eu acho que cada dia está melhor essa situação, mas você que veio lá da colônia, né? Os italianos, principalmente, eles têm... assim, as pessoas mais velhas, principalmente, aquilo assim, um dia isso vai ser seu, né? Você tem que trabalhar porque isso aqui um dia vai ser seu. E você não vê dinheiro, né? Você não tem salário. Vira uma loucura aquilo, né? Daí um pouco o cara se enche e vai embora. Vai trabalhar de qualquer coisa na cidade, mas ele não quer saber daquilo. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Muito ou pouco, desde quando eu vim para cá, há 22 anos atrás, quando eu cheguei aqui para trabalhar, a minha mãe e meu pai me chamaram e falaram assim, Leisa, você vai ganhar tanto. E conforme você for aprendendo, a gente vai melhorando isso para você, né? Lógico que eu melhorei bastante nos últimos anos, né? Mas assim... Tratou igual como qualquer funcionário. Com certeza. Quando eu comecei aqui, eu acho que eu até ganhava menos que os funcionários, né? Porque tinha que ser daquele jeito. Porque tem que ter uma ordem as coisas. Se você não sabe nada, você chegou para aprender, o que você quer ganhar mais que os outros? Não tem como, né? Você primeiro tem que aprender a trabalhar. Depois você prova que você é bom, né? E eu acho que, então assim, mas sempre teve bem definido e sempre foi pago, combinado. Então assim, isso é muito bom porque você fica com a sua vida independente. Hoje eu faço isso com meu filho, né? Também, tá começando por baixo. Não vem aqui achando que vai, né? Não, vai fazer o processo uma coisa de cada vez. Quando você ficar muito bom, você vai ganhar por isso, né? Mas tem que aprender, né? Senão não vai, né? Tem que ter a responsabilidade e tudo. Então eu vejo assim que mudou muito isso nos últimos anos, mas ainda a gente encontra algumas famílias que às vezes quer que o filho vai, que ele seja o sucessor, mas não deixa o filho ter a vida própria dele. Né? Porque o salário de qualquer um, não importa quanto é, mas importa que você tenha a sua autonomia financeira, né? Seja que valor seja, mas você consegue ter aquele dinheiro que é seu. Você faz o que você achar por bem com ele. Acho que isso é fundamental, essa organização dentro de qualquer processo, principalmente familiar. Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou.
Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8 milhões e meio de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da Agroceres PIC. O futuro da suinocultura sul-mato-grossense não está apenas no crescimento da produção. Está na capacidade do Estado de combinar grão, indústria, tecnologia, energia e solo. Tudo dentro de um modelo competitivo, sanitariamente seguro e ambientalmente estratégico. E poucos viram isso acontecer tão claramente quanto quem vive a suinocultura em sua plenitude. E hoje existe a produção de milho e soja, fábricas de etanol de milho, onde tem o DDG, fábrica de esmagadora de soja, onde tem o farelo de soja, que são as nossas matérias-primas para fazer ração, espalhadas pelo estado. Então não é mais Dourados ou São Gabriel do Oeste que pode receber plantas. Para qualquer lugar do estado hoje existe alta produção de milho, de soja, esmagadora de soja e fábrica de etanol de milho. Né? O estado vai receber mais 3 fábricas de etanol de milho espalhadas por aqui. Vamos ficar com 6, né? Já confirmadas. Né? Então, tu tem um custo de produção muito mais atraente. Né? Além do mais, como nós temos terras aqui espalhadas, questões ambientais e sanitárias. Sim. Né? Consegue fazer granjas isoladas sem ter proximidade de outras. E ao passo que o meio ambiente é a mesma situação. Tanto é que a gente, hoje, para nós aqui, muitos suinocultores querem se tornar investidores, pensando no suíno, lógico, mas principalmente no dejeto por causa da sua fazenda. Em melhoria da qualidade do solo. Né? Ainda nós temos uma região que os solos são muito fracos, né? Muito arenosos, né? Precisa de fazer uma recomposição orgânica. Né? Isso ele entra muito bem. Então, assim, são vários pontos, né, que realmente tornam o estado hoje altamente competitivo para o nosso ramo. Um futuro muito promissor para o Mato Grosso do Sul. Então, quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, em 2003, como eu falei, nós tínhamos 30 mil matrizes de suínos no estado. Né? Vamos fechar esse ano 120, 130 mil. Ano que vem, com os projetos que em andamento, vai finalizar 150 mil matrizes. Existem empresas atuais que já estão pensando em aumentar seus parques industriais, as que já estão aqui. JBS Aurora? JBS Aurora. Já estão pensando em aumentar mais do que já estava, fazer mais uma etapa de plano de expansão. E, além do mais, tem algumas empresas prospectando a vinda para o estado, né? Sem necessidade de concorrer com essa região aqui, sem necessidade de concorrer com Dourados, com São Gabriel do Oeste, enfim, outras regiões. Então, as possibilidades para os próximos 10 anos são gigantes. E quem chegar primeiro bebe água limpa, né? Isso aí. O futuro da suinocultura sul-mato-grossense não está distante. Ele já se insinua nas lavouras que avançam, nas fábricas que chegam, na energia que nasce dos dejetos, na sucessão que amadurece dentro das famílias. Aqui, cada decisão aponta para frente. E cada produtor, cada cooperativa, cada granja reafirma que este estado ainda tem espaço para crescer, e crescer bem. O Mato Grosso do Sul continua se movendo, e quem acompanha de perto sabe, isto é só o começo.